Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da série Criados para a Grandeza. Quero te dizer que essa é a realização de um grande sonho. Eu sempre tive a vontade de criar uma série onde nós possamos nos aprofundar nos temas principais que nos alavancam para uma excelência no nosso trabalho, nos nossos resultados, na nossa vida como um todo. Meu nome é David Linho, sou advogado e empresário há 16 anos. Na última década, pelo menos, eu venho ensinando as pessoas como implementar isso em suas vidas. Como se tornar realmente um líder de excelência, uma pessoa que de fato faz a diferença, uma pessoa que de fato gera resultado, uma pessoa que de fato é grande. E nesse canal, essa realização de um sonho, nós vamos seguir uma jornada longa, com vídeos não muito longos, mas uma jornada longa, onde nós vamos passar por vários temas incríveis, temas como liderança, temperamentos, virtudes, inteligência, vontade, coração, as faculdades da alma, as potências da alma. Vamos falar de missão, vocação, eficácia, excelência, tudo isso engloba esse tema grandeza. Então, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que você possa receber os próximos vídeos. Vai ser muito importante ter você aqui. Eu queria te convidar a acompanhar essa jornada. Vou pedir para o nosso editor não fazer muitos cortes nesses vídeos. Quero que pareça realmente uma conversa, que a gente está aqui batendo um papo, falando dessas questões que a gente não tem oportunidade de falar no dia a dia, né? Nós vivemos hoje no mundo dos 60 segundos, não é isso? Onde as pessoas não conseguem mais ter paciência para parar e ter uma conversa profunda, ter profundidade e realmente refletir sobre as coisas mais importantes da vida e colocar isso em prática, fazer acontecer na nossa vida. Então, seja bem-vindo a esse canal e vamos juntos. Primeiro vídeo da série Criados para a Grandeza. Vamos começar falando aqui da crise, da principal crise moderna. Veja, a maioria das pessoas, quando ouvem essa palavra crise moderna, essa frase crise moderna, já pensa na crise econômica, na crise política, não é isso? A gente pensa na crise financeira. É mais ou menos isso que as pessoas pensam, né? Só que, quando a gente fala de crise, a verdadeira crise moderna não é essa. A verdadeira crise moderna está na pequenez. É uma crise de pequenez. É uma crise onde as pessoas deixaram de querer ser grande, onde as pessoas deixaram de querer trilhar este caminho. O caminho da grandeza hoje é o caminho menos percorrido no mundo, em todo o mundo. José Maria Escrivá dizia: a crise mundial é uma crise de santos. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade aqui agora e dizer que a crise mundial é uma crise de liderança. É uma crise onde as pessoas estão complacentes com a sua própria situação e com o mundo. As pessoas deixaram de almejar coisas grandes. Então a crise moderna é uma crise onde a gente vê uma sociedade dominada pela preguiça, dominada pelo tédio existencial, pela falta de grandes objetivos, pessoas vivendo os seus dias sem missão, sem vocação, sem um objetivo concreto para seguir, vivem da vida empurrando. E o pior é ver pessoas capazes, pessoas com grandes talentos, pessoas que poderiam realmente deixar um legado de grandeza, se recusando a isso. E aí nós vemos as pessoas hoje simplesmente acreditando que a vida é um conjunto de sensações. Hoje as pessoas pensam que o que vale a pena na vida é aquilo que eu estou sentindo. É o meu prazer momentâneo. É o carpe diem, não é isso? Aproveite a vida. E nessa leva de aproveite a vida, as pessoas vão deixando escoar pelas suas mãos os seus talentos, as suas forças, as suas potências, os seus dons, os presentes que ganharam. E tem uma frase que encaixa muito nisso aqui que nós estamos falando hoje. O mal é o bem que eu deixo de fazer. Então uma pessoa que tem uma visão de grandeza, uma visão de liderança, uma visão de, cara, eu busco coisas grandes, eu almejo coisas grandes na minha vida, essa pessoa, ela não se conforma em ela não estar fazendo o bem e o máximo que ela pode fazer. Então uma pessoa que é criada para a grandeza, e vocês vão entender que somos todos nós, ela olha para as coisas e ela diz: o mal é o bem que eu não estou fazendo. Então eu não posso simplesmente me conformar e me acomodar nessa situação. Eu não posso me acomodar na minha carreira. Eu não posso me acomodar nos meus negócios. Eu não posso me acomodar na minha família. A gente percebe que quando a gente fala de crise moderna, essa crise de pequenez,
impacta diretamente nas famílias, né? Vivemos numa crise de paternidade, uma crise familiar, onde perdeu-se o eixo central, o fundamento base da humanidade, que é a família. Então, nós vemos uma tentativa desesperada das pessoas desconstituírem isso. E nós, que somos líderes, a gente não pode permitir. E é aqui que entra esse caminho da grandeza, o primeiro passo. É esse inconformismo, né? O inconformismo com o que está acontecendo e eu dizer assim, não, eu vou só viver a minha vida e não quero saber de mais nada. Dá só o meu, não devo, não temo, me dá meu copo que já era. Não é isso? Então, é mais ou menos por aí que a gente não vai se conformar. Então, e quais são os sintomas dessa sociedade que vive essa crise de pequenez, essa crise de uma vida sem sentido, sem vocação, sem missão? Uma busca desordenada por prazeres, e ao longo dessa série vocês vão perceber que eu não sou uma pessoa contrária aos prazeres, muito pelo contrário, né? No ser humano é feito de carne. A gente tem grandeza também nisso, mas o que as pessoas fazem hoje é desvirtuar o sentido da vida. Em vez de nós, seres humanos, dotados de inteligência, de intelecto, de vontade, de coração, dotado não apenas de uma alma, não apenas de carne, de corpo, mas também de espírito, nós temos uma alma espiritual, uma alma que é imortal. Dotados dessa espiritualidade, dessa grandeza, a gente se conformar com as coisas da carne. Prazeres momentâneos, hedonismo, não é isso? Então a gente vê uma ditadura pelo modismo, uma ditadura do hedonismo, do prazer desenfreado, uma ditadura da vaidade, da busca por prazer, por status, por dinheiro, por poder. Não estou dizendo que nada disso em si é mal, mas o que é mal é que são pessoas más usando isso, né? Não os bons fazendo isso, porque os bons usam isso para grandeza, para agradecer outras pessoas, para criar coisas grandes, para contribuir, para despertar a grandeza no coração de outras pessoas. Então aqui a gente entra no ponto crucial, que você que está me ouvindo agora, você tem que entender. O homem foi criado para a grandeza. Eu sei que a sociedade vem tentando te fazer acreditar o contrário. A ditadura, a pressão hoje é para que você se apequene e que você se conforme com os ditames que eles te passam. Com o modismo, com as redes sociais, com a ideia de ser influencer, com a ideia de ser não sei o que lá, com a ideia de você ser famoso, com a ideia de você aproveitar a tua vida, com a ideia de que não existe verdade, de que não existe nada disso, que tudo é relativo, não é isso? Tudo é relativo, não tem nada que é certo. A felicidade depende do que você quiser, vai lá e seja feliz. Né? Seja feliz. O importante é você ser feliz. Não é isso? Que estão pregando, inclusive nas escolas, o importante é você ser feliz. Faça qualquer coisa que te dá prazer, pô. Se apequene, perca a tua dignidade, a tua honra, elimine os seus talentos, viva cheio de vícios. Tome remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sorrir. Seja depressivo e ansioso. O que tem? Não é isso? Então não. Então não. Né? Você não foi feito para ser pequeno. Nós somos feitos para grandes coisas na nossa vida. Grandes obras. E quando eu falo disso, eu não estou falando de você ser famoso, de você ter status. Você já entendeu isso? Ser famoso, ter status, ganhar muito dinheiro, ter uma grande empresa. Não, ter milhares, milhões de seguidores. Não estou falando disso, não. Estou falando de obras. De você que está me ouvindo agora, entender que você tem uma divindade para grandeza. Que na verdade a grandeza é isso. Porque o mundo hoje reduziu o homem a coisas banais. Reduziu liderança a técnicas. Técnicas de motivação, técnicas de manipulação. O importante é o resultado, não é isso? O importante é a utilidade das coisas. O importante é o que isso vai me trazer imediatamente. O que eu ganho com isso? Qual é o meu benefício em cima disso? Isso que é importante. Então eu vou manipular as pessoas. Eu vou me valer de técnicas de manipulação, técnicas, habilidades, skills. E as pessoas esqueceram do fundamento básico do homem, que é o caráter. Reduziu-se liderança a técnicas, reduziu-se o trabalho a dinheiro. O trabalho é só uma forma de eu ganhar dinheiro, meu irmão. É só isso que me interessa. Ser útil, servir, deixar rastro. O que importa? O que importa é o meu benefício. A vida foi resumida a conforto.
a um conjunto de sensações. Então, hoje, a gente mede a felicidade das pessoas por quanto de dinheiro que ela tem ou por quanto ela aproveita a vida dela. Eis uma pessoa, né? Te abre o Instagram, pega lá o celular, abre o Instagram. Eis uma pessoa que aproveita a vida, né? Isso aqui é vida de verdade. Isso aqui que é vida, pô. Aí a gente começa a viver uma vida editada, né? Os cortes das vidas das pessoas, uma vida editada só para mostrar algo que realmente não está vivendo e não está sentindo de verdade no coração. Então a grandeza não está em você ser reconhecido como grande. Não é isso. A grandeza está em você se sentir digno de coisas grandes na sua vida. Se sentir digno de fazer coisas que realmente vão contribuir positivamente, não só para você, mas para os outros. A grandeza é você realmente ser útil, deixar rastro. E para isso nós temos que seguir um caminho. E qual é o caminho que nós vamos percorrer ao longo dessa série? Eu quero te convidar novamente. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like aqui, ative o sino das notificações. A gente vai seguir uma jornada que nós vamos falar muito sobre coisas que você não aprende na faculdade, coisas que você não vai aprender nesses cursinhos de internet, não tem isso. Nós estamos falando de fundamento. Não é psicologia pop, não é papo de motivação, não é coach. Nós estamos falando da ciência básica do ser humano, é filosofia, é teologia, é sobre isso que nós estamos dizendo. Então qual o caminho, David, para a grandeza de verdade? Qual o caminho? Você vai se surpreender com o que eu vou te falar agora. Mas o caminho da grandeza, que é o caminho que você e eu temos que percorrer, é o caminho da liderança. A liderança não é um cargo. Liderança não é cargo. Liderança não é uma posição. Liderança não é poder. Liderança é um modo de ser. Liderança é uma filosofia de vida. Uma mãe de família que abdicou da sua carreira para cuidar dos filhos, para ser dona de casa, é uma grande líder. Talvez essa seja a maior tarefa de liderança do mundo. Mais do que você ser presidente dos Estados Unidos. Porque são as mães que formam os futuros cidadãos desse mundo. Olha que tarefa aos pais, né? Os pais e as mães. A liderança familiar é o maior desafio de liderança do mundo. É mais difícil do que você liderar uma nação. É muito mais difícil liderar uma família. Porque quando você fala de povo, nação, você está falando de um elemento que não é concreto, que não tem. Você não consegue tocar o povo. Você não toca o coletivismo, você não toca a sociedade. Você toca teu filho. Você toca a tua esposa. Você toca o seu marido. Esse é o maior desafio de liderança que existe. Então você que é mãe de família, você é líder. Você que trabalha num local que não tem um cargo de gestão, você é líder dentro do que você está fazendo, porque você tem a capacidade de influenciar positivamente as pessoas. Você tem a capacidade de servir. E se você que está me ouvindo agora exerce sim um cargo de gestão de pessoas, então você tem ainda um dever maior ainda. Porque se você faz gestão de pessoas, você é um ponto de inferência para elas, um ponto de inflexão. Você influencia as pessoas. As suas ideias, os seus comportamentos influenciam as pessoas, por bem ou por mal. Então você tem uma baita de uma responsabilidade. É por isso que existem duas virtudes pilares da liderança, que é a magnanimidade e a humildade. Nós vamos falar sobre isso. Magnanimidade, alma grande, pessoas que se inclinam e que sua alma se inclina para coisas grandiosas, coisas de valores elevados. Uma pessoa que realmente está num outro nível. Magnanimidade, humildade, servir. Humildade é serviço. É o conhecer a verdade sobre mim, sobre os outros, e me inclinar para servir as pessoas. Magnanimidade e humildade. As duas virtudes fundamentais para uma pessoa que deseja realmente ter grandeza. Né? Magnanimidade, quem criou esse conceito, na verdade, o primeiro que elaborou esse conceito foi Aristóteles. Então, Aristóteles dizia que a magnanimidade é a capacidade da pessoa que se sente digna de grandes coisas.
Então a magnanimidade é, na verdade, você confiar na grandeza do homem. Eu sei que nessa sociedade as pessoas já não acreditam mais no ser humano. Já não acreditam mais nessa capacidade do homem, nessa dignidade que o homem tem. Não, parece que o homem é uma coisa. O homem é algo para ser simplesmente usado, não é isso? E a humildade, a questão do serviço, de servir. Então veja, quando a gente olha para as pessoas hoje, pessoas que são indiferentes, indiferente, não tá nem aí, só se preocupa consigo própria, egoísta, acomodada, não, eu quero só curtir minha vida, jogar minha bola, tomar minha cerveja, ver meu time. O problema não é esse. O problema é ser pequeno. O problema é ser pequeno. Entende? E uma pessoa até aceita um rótulo de uma pessoa que não liga pra nada, uma pessoa meio desinteressada. As pessoas aceitam esse rótulo. Mas ninguém quer ser pequeno. Ninguém quer saber que vive uma vida pequena. E é isso que nós vamos trabalhar ao longo dessa jornada. E esse é o meu convite para você. Para que você... Na verdade, essa é a minha missão. Minha missão é despertar nas pessoas a chama no peito da grandeza. Despertar essa chama. Eu sempre tive isso comigo a minha vida toda. Né? Foi o que eu sempre fiz na minha vida. E olhar para as pessoas e falar, ei, pô, você pode mais, pô. Você pode mais. Você deve mais. Não só por você, mas como uma contribuição e uma correspondência de dons que você ganhou de graça. Então nós temos um dever, o dever da grandeza, e o grande caminho é despertar essa liderança que existe em todos nós. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, vamos seguir junto nesta jornada, ativa o sino das notificações, que vai ser muito bacana. No vídeo 2, nós vamos falar sobre liderança mais profundamente, e você vai entender que liderança não é cargo nem posição, e sim é uma filosofia de vida e é um modo de ser. Te vejo lá.